Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. A besta e o falso profeta, né? Tá. Ó, essa é uma confusão muito comum que se faz a respeito dessa passagem. Na verdade, não é a única, tá? Além de Apocalipse 19 e 20, eu acho que Apocalipse 20, alguma coisa também menciona mais uma vez os mesmos personagens, né? 19 e 20, ele diz assim: a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, veja, o falso profeta fazia sinais diante dela, diante da besta. Aí diz que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os dois quem? No texto, o falso profeta e quem? A besta. Qual é o problema? É porque as pessoas fazem assim, ó. As pessoas, presta atenção, viu, Gabriel? As pessoas leem a palavra besta e automaticamente interpretam na cabeça delas: besta, anticristo. Besta, anticristo. Quando a pessoa lê a palavra besta, a pessoa traduz anticristo. Aí a pessoa pensa, o falso profeta e o anticristo. Mas não é isso que a Bíblia disse. A Bíblia disse a besta e o falso profeta. Não é o anticristo e o falso profeta. Mas por que o pessoal pensa que o texto está dizendo isso? Porque quando eles leem a palavra besta, eles automaticamente traduzem a palavra para anticristo. Mas a palavra não é anticristo, é besta. E o que é besta? Besta é um bicho, é um animal. A palavra grega que está aí é therion. É a palavra grega que está aí, therion. Essa mesma palavra aparece em outros lugares do Novo Testamento, sendo traduzidas por feras, bicho, bicha, animal. Lembra naquela passagem que fala que Paulo jogou uma serpente no fogo, que ele foi mordido? A versão corrigida mais antiga diz assim: e ele jogou a bicha no fogo. É a palavra therion. Jogou o animal no fogo, outras versões diriam. Lá em Timóteo, ou é Tito, Paulo fala sobre os cretenses, que alguém tinha dito que eles eram feras terríveis. É a mesma palavra therion. Aquela palavra que fala lá de Pedro, por exemplo, que ele estava orando antes da hora do almoço, e aí ele viu vários animais sendo baixados à terra. A palavra lá para animal é therion. Ou seja, essa palavra significa fera, bicho, animal. É só isso. Curiosamente, só em Apocalipse eles traduziram por besta. Eu não sei porquê, mas isso acaba induzindo os leitores ao erro, porque é a mesma palavra animal. O que foi que João viu? Ele viu um bicho e um homem. O homem era um profeta falso que estava junto com um bicho. Não era o anticristo, era um bicho. Agora, o que é que esse bicho, o que é que essa fera, essa besta, esse animal representa? Se o animal representasse o anticristo, aí tudo bem. Basta que nós tenhamos textos que digam que o animal é um homem, ou que é o anticristo. Só basta que a gente tenha um texto que fale isso, que nos esclareça que o animal representa o anticristo. Mas normalmente, nos textos bíblicos, o animal nunca representa um homem, nos textos proféticos. Até mesmo em Apocalipse. Lá em Apocalipse 13, por exemplo, falando dessa mesma besta, diz assim: e a besta tinha a aparência do leopardo, a boca de leão e os pés de urso. É um homem? Não. A besta, que tem a aparência de leopardo, boca de leão e pés de urso, é um bicho que é formado por outros bichos. E o que é o bicho? O bicho, na palavra profética, é um reino, é uma nação, é um império. Vá para o livro de Daniel, porque os elementos que estão em Apocalipse são tomados emprestados de Daniel. Lá ele vai dizer claramente: cada um desses animais que Daniel viu serão reinos que se levantarão sobre a terra. Os animais, em textos proféticos, representam reinos, nações, impérios. Quando a Bíblia fala desse animal que tem a aparência do leopardo, boca de leão e pés de urso, é porque cada um desses animais, o leopardo, o leão e o urso, representa uma nação. E cada uma dessas nações vai ter uma função dentro do império do anticristo.
Ou seja, é uma aparência misturada, porque será um império formado por muitas nações. Quantos estão entendendo? Então Daniel, aliás, vamos falar de João. João, ele viu um homem, que era um profeta falso, junto com um bicho. Esse bicho tem aparência de leopardo, tem boca de leão, perde urso, mas é um bicho. E que bicho é esse? Esse bicho é o reino do anticristo. Quem é o anticristo? É aquele que faz os sinais e engana o povo, é aquele que dá as ordens, é aquele que constrói a imagem, é aquele que diz o que vai acontecer e o que não vai. Quem é que faz isso em todo o livro de Apocalipse? O falso profeta. O falso profeta é o anticristo, só que ele é chamado por João de falso profeta, porque ele é um profeta falso. E a gente tem uma pista lá no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele diz que ele, que Paulo chama de iníquo, filho da perdição, fará sinais e prodígios provenientes da mentira. A quem ele vai enganar? Aqueles que não receberam o amor da verdade para serem salvos. Em outras palavras, os sinais que o falso profeta de Apocalipse faz é diante da besta. O que é a besta? São várias nações, várias pessoas. Esses sinais só funcionam para esse povo que faz parte da besta, que compõe o império da besta. São sinais mentirosos que só enganam os que não amaram a verdade para serem salvos. É por isso que os sinais são feitos diante da besta, ou seja, desse povo, porque a besta é um reino, é um império, é uma confederação de nações, é o que a gente chama popularmente de o império do anticristo. Quantos estão entendendo? Agora veja bem, se nessa visão de Apocalipse 19 e 20, João, em vez de ter visto um animal e um homem, e ele tivesse visto, vamos supor aqui, um sapo e uma tartaruga. Não, vamos colocar um sapo e uma árvore. Pronto. Hipoteticamente, são dois, não são? Cada um representa uma coisa. A gente vai ter que olhar o texto para saber o que é que o sapo representa e o que é que a árvore representa. Mas são dois. Então, ao falar dos dois, ele vai ter que construir as orações, as frases, do jeito certo. É por isso que ele vai dizer: e os dois, o sapo e a árvore, os dois foram lançados no lago de fogo. Por quê? Porque ele está falando sobre dois elementos da sua visão: o sapo e a árvore. Ainda que o sapo represente uma coisa e a árvore represente outra, os dois foram lançados no lago de fogo. Aí o povo não tem a capacidade intelectual de entender que o texto está dizendo que o animal, a besta, o bicho, a fera e o falso profeta, os dois foram lançados no lago de fogo. Ou seja, é claro que são dois. É um homem, que é um profeta falso, e um bicho, que representa um reino, uma nação, um povo. Essa, eu acho, é a interpretação mais coerente. Qualquer coisa que vá além disso, me parece que não vai fazer sentido. Porque pode ser que você resolva, aparentemente, um problema que você criou, né, com Apocalipse 19 e 20. Aí você diz: não, agora eu entendi, porque eu acho que é assim e assado. Mas se você não seguir essa interpretação, todos os outros textos de Apocalipse, onde a palavra besta aparece, não farão mais sentido para você. Porque a besta é a mesma besta, tá? A mesma besta, ela tem 7 cabeças, para começo de conversa. Como é que vai ser se for um homem? Se a besta for o anticristo, como é que vai ser? O anticristo vai ter 7 cabeças? A besta é encarnada, então o anticristo ele é vermelho, igual o Hellboy? Tem 7 cabeças e é vermelho? O anticristo é um homem? É o anticristo? Porque a Bíblia diz que é encarnado, tem 7 cabeças, e aí como é que fica? Você tem que interpretar. Mas o povo, por não seguir a harmonia dos textos da Bíblia sobre um determinado assunto, acabam divagando, viajando na maionese e inventando coisa que não tem fundamento. Por que surgiu a interpretação que o anticristo vai morrer e vai ressuscitar? Porque diz que uma das cabeças dessa besta é ferida de morte, mas depois é sarada. Aí o povo diz: está vendo aí? É uma ferida mortal, mas vai ressuscitar. Morreu, mas volta à vida. Aí o pessoal diz: só pode ser João Paulo, que morreu, mas voltar. O Papa João Paulo II, que morreu, mas vai voltar à vida. Ou então o anticristo vai levar um tiro e vai ressuscitar. Ele vai morrer e vai ressuscitar. Quem já ouviu que o anticristo ia morrer e ressuscitar? Tem gente que fala, não fala? Por quê? Porque uma das cabeças da besta foi ferida de morte e foi sarada.
mas é uma das cabeças. Não foi um tiro na cabeça do anticristo. Por quê? Porque a besta não é o anticristo. A besta tem 7 cabeças. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.